Se eu te dissesse que por alguns segundos o tempo parou ao meu redor, que tudo ficou suspenso no ar, como se o mundo tivesse esquecido de girar, você acreditaria? Pois eu vivi isso. E não foi um sonho, não foi um devaneio, foi real. E se você está ouvindo isso agora, é porque Deus quer te alertar, assim como Ele me alertou naquele dia. Respira. Deixa eu te contar direito. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações. Assim você não perderá nenhum testemunho como o que vamos compartilhar hoje. Era uma manhã como qualquer outra. Acordei cedo como sempre. A mesma rotina, café, oração rápida, correria para não me atrasar. Só que naquele dia, algo estava errado. Eu não sabia explicar. Um peso no peito, uma inquietação na alma. Sabe aquela sensação de que alguma coisa está para acontecer, mas você não sabe o quê? Era isso. Enquanto me trocava, reparei no relógio digital do meu quarto. Ele marcava 7h32 da manhã. Pisquei os olhos, olhei de novo. 7h32. Nada demais. Mas por dentro algo gritava. Fui até a cozinha, preparei o café, o rádio estava ligado e a música tocava normalmente. Até que, por um segundo, o som falhou, como se o mundo tivesse engasgado no tempo. E aí voltou. Eu tentei ignorar. Sério. Porque a gente é assim, né? Finge que não percebe. Atribui à tecnologia, ao cansaço, à nossa cabeça. Mas então, veio o primeiro sinal claro. Enquanto eu orava, a Bíblia que estava fechada sobre a mesa, de repente se abriu, sozinha. E sabe onde? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Meu coração disparou. Naquele instante, meu celular tocou. Era a irmã Marta, da igreja. A voz dela estava embargada. Deus mandou te dizer para não sair de casa hoje. Eu congelei. Porque eu sabia, algo muito maior estava se movendo ao meu redor, e eu estava no meio, mas eu não ouvi, e foi o maior erro da minha vida. Depois daquela ligação, eu fiquei parada ali, na cozinha, com o celular ainda na mão. O cheiro do café recém-passado tomava conta do ambiente, mas parecia que tudo tinha perdido a cor. Um silêncio estranho tomou conta da casa, mesmo com o rádio tocando baixinho no fundo. Sabe aquela sensação de que o tempo está mais lento? Que as coisas ao seu redor não estão no ritmo certo? Era isso. Eu olhava para a janela e via as folhas das árvores balançando, mas era como se demorassem mais para cair, como se o vento tivesse ficado preguiçoso. O relógio da cozinha marcava 7h58 da manhã, e aí veio outro detalhe que me tirou o chão. O ponteiro dos segundos travou por um instante. Eu pisquei, balancei a cabeça e ele voltou a se mover. Na hora, tentei me convencer de que era defeito. Só podia ser. Peguei minha bolsa, respirei fundo e fui em direção à porta. E foi só eu colocar o pé para fora, que a rua me pareceu errada. O bairro, que normalmente estaria cheio de barulho de carros, vizinhos conversando, crianças indo para a escola, estava anormalmente calado. Um silêncio cortante, daqueles que faz o ouvido até zumbir. Só se ouvia, ao longe, o canto de um único pássaro. Foi quando eu vi. Na esquina, um homem parado. Nunca tinha visto ele antes. Alto, magro, pele pálida demais para o horário daquele dia quente. Ele não fazia nada, só me olhava. Um olhar fixo. Mas não era de ameaça. Era como se ele soubesse de tudo. Como se estivesse ali para ver o que ia acontecer. Naquele momento, minha pele se arrepiou inteira. O vento soprou gelado e eu tive certeza de que não era normal. Atravessei a calçada, tentando não olhar de volta.
O tempo parecia pesado, como se cada passo meu fosse mais difícil, e a cada passo o mundo ao meu redor parecia se distanciar. Os sons ficavam abafados. Eu sentia como se estivesse andando dentro de um sonho, ou melhor, dentro de algo que queria me prender ali. Um caminhão de carga passou devagar, mais devagar do que o normal. O barulho do motor parecia vindo de longe, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Nessa hora, minha vontade era voltar. Meu corpo inteiro gritava para eu não seguir. Mas a cabeça dizia que era bobagem, que eu estava impressionada. Eu segui, eu só não sabia que estava caminhando para dentro do sobrenatural. Quando entrei no carro, fechei a porta com mais força do que deveria. Eu estava tensa, desconfortável. Liguei o motor e antes de sair olhei para o retrovisor. O homem na esquina ainda estava lá, parado, sem se mexer, olhando. Naquele instante eu pensei, Deus, o que está acontecendo? Mas de novo tentei ignorar. Girei o volante, coloquei uma música gospel no celular conectado no som, na esperança de que aquilo trouxesse paz. A primeira música que começou a tocar foi Não Temas, daquelas que fala sobre livramento. Aquilo já me fez engolir seco. Enquanto dirigia pelas ruas quase desertas, a sensação de que algo estava fora do lugar só aumentava. Os semáforos pareciam demorar mais para mudar. Os carros andavam devagar demais, ou então rápido demais. Eu não sabia mais se o problema era comigo ou com o mundo. A cada cruzamento, meu coração batia mais forte. Eu tentava orar, mas as palavras não saíam direito. Era como se uma força invisível estivesse abafando minha voz. E foi então que, no meio desse aperto, veio o segundo sinal. O celular que estava no suporte vibrou com uma notificação de mensagem. Peguei no sinal vermelho. Era da irmã Marta, de novo. Só que dessa vez era um áudio. Com as mãos tremendo, coloquei no viva voz. E a voz dela, embargada, quase sussurrando, disse: Filha, não sei porquê, mas Deus mandou te dizer para não seguir em frente. Volta, volta agora. Eu tô sentindo uma angústia que não consigo explicar. Volta para casa, pelo amor de Deus. Naquele momento, um calafrio percorreu minha espinha. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era como se, de repente, tudo ao meu redor tivesse parado só para aquele aviso chegar até mim. O sinal abriu. Eu podia escolher, virar à esquerda e voltar, ou seguir. E eu segui. Porque a nossa cabeça é teimosa. A gente sempre acha que consegue lidar, que é só impressão, que nada vai acontecer, que o livramento é para o outro, não para a gente. Eu dei a seta, segui em frente, com a respiração pesada e as mãos suando. Eu juro, foi nesse exato instante que a Bíblia, jogada no banco do passageiro, se abriu sozinha, mais uma vez. Eu ouvi o som das páginas virando, como se alguém, invisível, folheasse até achar a passagem. E lá estava. Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Foi ali, naquele momento, que eu soube. Alguma coisa muito, muito maior do que eu estava prestes a acontecer. E eu não fazia ideia do tamanho disso. Eu continuei dirigindo, tentando controlar a respiração, tentando manter a cabeça no lugar. Mas era como se o mundo ao meu redor estivesse errado. Não tenho outra palavra. Errado. As ruas que eu conhecia desde criança pareciam diferentes. Algumas placas de loja que eu tinha certeza que existiam tinham sumido. Os muros mais pálidos. As árvores imóveis como quadros pintados. O relógio do painel do carro marcava 8h14 da manhã. Eu olhei e por um instante ele travou. Os números ficaram congelados. A música no rádio cortou de novo, como se alguém tivesse desligado o som do universo. Eu comecei a chorar, sozinha, no carro, dirigindo por ruas vazias, com o peito esmagado por uma angústia que não cabia mais dentro de mim. Foi então que, num cruzamento, eu vi.
Um cruzamento isolado, onde normalmente passava muita gente naquela hora. Mas naquele momento, nada, nenhuma alma viva. Nem carro, nem pedestre, nem cachorro na rua. Só eu. E bem ali, parado na calçada, o mesmo homem de antes. O mesmo rosto, o mesmo olhar. Como se ele tivesse me esperado dar a volta toda para estar ali de novo. E ele não piscava. Não mexia um músculo. Só me olhava, como quem sabe o que está para acontecer. E sabe que você não tem mais para onde correr. Meu coração disparou tanto que eu achei que ia desmaiar no volante. A luz do semáforo ficou amarela. E ao olhar para frente, eu vi, vindo pela avenida transversal, um carro em alta velocidade. Um carro preto. Os faróis acesos, mesmo de manhã. E ele vinha rápido demais. Eu sabia que se eu avançasse, não ia dar tempo. Pisei no freio com força. O pedal afundou de um jeito estranho, como se estivesse pesado demais. O mundo ficou em câmera lenta. O ponteiro dos segundos do relógio digital parou em 8h15. E eu senti, com todo o meu ser, que era ali. Era naquele segundo. Uma força invisível parecia me puxar para dentro do banco. Um zumbido nos ouvidos, como se o ar ao meu redor tivesse sido sugado. A água de uma garrafinha que eu tinha no console balançou e ficou suspensa no ar. Foi nesse instante, nesse exato instante, que eu percebi. Eu estava dentro de algo que nenhum ser humano controla. Eu estava dentro de um livramento, mas ainda não sabia o preço que seria cobrado para isso. O carro preto se aproximava. Eu via os faróis vindo cada vez mais perto. Os segundos se arrastavam, e dentro de mim, eu sabia que aquele cruzamento seria meu fim. Eu apertei os olhos, esperando o impacto. Me preparei para a dor, para a escuridão. Só que ela não veio. Em vez disso, o que aconteceu foi inexplicável. Um estalo seco como o som de um trovão abafado preencheu o ar. E então, silêncio absoluto. Mas não era um silêncio normal. Era um silêncio sem tempo. Um vazio, um nada. Quando abri os olhos, o mundo tinha parado. Eu não estou exagerando. Não estou criando história. O mundo parou. A gota de água que estava prestes a cair da garrafinha no console ficou suspensa, imóvel, no ar. O ponteiro do relógio digital, parado em 8h15 da manhã. As folhas das árvores, congeladas no meio do vento. O som do motor suspenso, como se tivesse sido arrancado do espaço. Eu olhei para o lado e vi o carro preto, travado no meio da avenida, a centímetros de mim. O motorista com o rosto congelado numa expressão de desespero. O volante virado, a boca semiaberta, como quem gritava sem som. Tudo parado. Era como se o próprio tempo tivesse feito uma pausa, como se o mundo inteiro tivesse sido colocado no pause, só para mim. Naquele instante, eu senti a presença dele. Não era imaginário, não era psicológico, era real. Um calor, uma luz suave, uma paz que invadiu o carro, o ar, a minha pele. E uma voz, não com palavras audíveis, mas dentro do meu espírito, clara, firme, como um trovão sussurrado dentro da alma. Volta, agora. Eu chorei como nunca tinha chorado, porque ali não tinha mais dúvida, não tinha mais lógica, não tinha mais desculpa. Deus havia parado o tempo por mim, e mesmo com o mundo suspenso, a minha consciência estava viva. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu estava sendo arrancada das mãos da morte. Minha mão, como que conduzida, colocou o carro em marcha à ré, e eu comecei a recuar, vagarosamente. Enquanto voltava, vi o ponteiro do relógio se mover. Um segundo, as folhas balançaram, o som do mundo voltou, devagar, e o carro preto seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. O tempo havia sido reiniciado, mas eu jamais seria a mesma. Quando o carro preto passou por mim, como se nada tivesse acontecido, eu fiquei ali, parada no meio da rua, com as mãos no volante tremendo tanto que eu mal conseguia segurar.
O relógio do painel agora marcava 8h16 da manhã. Apenas 1 minuto. Só 1 minuto tinha passado. Mas dentro de mim, parecia que anos tinham se desenrolado naquele segundo congelado. Meu peito subia e descia numa respiração descompassada. Meus olhos estavam embaçados de tanto chorar e uma sensação de reverência me invadiu. Não medo, não susto, era temor. Era a certeza absoluta de que naquele momento eu tinha colocado os pés dentro do sobrenatural. Eu tinha tocado no inexplicável. Eu tinha presenciado a mão de Deus mexendo na estrutura do tempo só para me salvar. Eu desliguei o carro com as mãos trêmulas, abri a porta e desci. A rua, que antes parecia vazia, agora tinha vida. Um cachorro latiu ao longe. Um casal de idosos atravessava a calçada alguns metros adiante. Um carro passava devagar. Mas nada, absolutamente nada parecia normal. O ar ao meu redor ainda estava denso, como se algo invisível, pesado e sagrado ainda pairasse sobre aquele lugar. Ajoelhei na calçada, sem me importar com quem pudesse ver. Ali mesmo, no chão frio, com a bolsa caída ao lado, eu levantei as mãos e chorei. Chorei como uma criança. Não tinha palavras, não tinha oração ensaiada. Era só pranto, soluço e agradecimento. Porque eu sabia, eu tinha escapado da morte, e mais do que isso, eu tinha sido escolhida para viver algo que pouquíssima gente tem a oportunidade de ver. O céu se moveu por mim. As leis da física foram quebradas por mim. O tempo obedeceu à ordem do Altíssimo só para me dar mais 1 segundo. Uma brisa leve soprou e eu senti um perfume que não vinha de lugar nenhum. Um cheiro doce, suave, completamente diferente de tudo que eu já tinha sentido. E na hora, o Espírito Santo testificou no meu coração: eu estive aqui. Eu queria ligar para alguém, contar. Mas como? Como você explica que viu o tempo parar? Como você descreve que sentiu a eternidade invadir o seu agora? Que o mundo ficou em suspenso só para você recuar o carro? O celular vibrou. Era uma mensagem da irmã Marta. Filha, Deus te guardou. Eu senti no meu espírito. Glorifica porque foi por pouco. E eu entendi. Aquilo não era para ser banalizado. Não era para ser contado como fofoca de esquina ou conversa de rodinha. Aquilo era sagrado. Eu me levantei, respirei fundo e decidi voltar para casa. Mas eu já sabia que jamais seria a mesma. Eu voltei dirigindo devagar, como se o volante pesasse o dobro. O caminho que normalmente eu fazia em 10 minutos parecia agora um corredor de silêncio. O rádio ficou desligado. Eu não queria ouvir música, não queria notícia, não queria nada. Só o som abafado dos meus próprios pensamentos. E a certeza de que eu tinha tocado no sobrenatural. Cada rua por onde eu passava parecia outra. Como se a cidade, mesmo a mesma, tivesse mudado de tom. Os postes, as calçadas, as árvores, tudo parecia carregado de algo que eu não sabia nomear. Meu coração ainda batia acelerado, as mãos suadas no volante. A lembrança daquele instante parado no tempo me invadia em ondas, como se aquilo tivesse deixado uma marca invisível no meu espírito. Quando virei na esquina da minha rua, vi mais uma vez o homem, mas dessa vez ele estava sorrindo. Não um sorriso irônico, não de ameaça, mas de alívio, como quem cumpriu a missão. Ele tirou o chapéu, que eu nem tinha reparado antes, e pela primeira vez fez um gesto com a cabeça, como quem diz: agora você entendeu. Na mesma hora, meus olhos se encheram de lágrimas de novo, porque eu sabia. Aquilo não era um homem comum, era um enviado. Um anjo disfarçado de homem, observando cada passo, garantindo que o plano divino se cumprisse. Parei o carro, sem nem perceber, desci e entrei em casa. Assim que fechei a porta, o celular vibrou. Outra mensagem da irmã Marta. Dessa vez, só uma frase: Filha,
Deus me mostrou você no meio de uma grande luz. Ele disse: eu a livrei. Eu desabei. Caí de joelhos na sala com as mãos no rosto, soluçando. Foi então que a Bíblia, que eu tinha deixado aberta no sofá antes de sair, estava em outra página, sem vento, sem ninguém. Aberta em Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aquela era a terceira confirmação. Em menos de 30 minutos, Deus tinha falado, agido e agora selava com a palavra. O ambiente da casa mudou. Um cheiro doce, o mesmo que eu senti lá no cruzamento, invadiu o ar. E eu percebi, o livramento não tinha sido só físico, tinha sido espiritual. Se eu tivesse seguido, eu não teria voltado. Não era só um acidente, não era só destino. Era um ataque planejado no mundo espiritual. E Deus, com mão forte, interrompeu o tempo, os segundos, os movimentos, para que eu voltasse. A partir dali, nada mais seria comum na minha vida. Depois que eu li aquele versículo em Isaías, eu fiquei alguns minutos imóvel, sentada no chão da sala. O silêncio da casa era tão denso que eu ouvia o som da minha respiração. Ainda sentia aquele cheiro doce e minha pele arrepiava sem parar. Peguei a Bíblia no colo, abracei contra o peito e ali mesmo, sem levantar, comecei a orar. Não era uma oração bonita, ensaiada. Era um clamor rasgado, vindo de dentro da alma. Senhor, o que foi isso? O que aconteceu? Por que o Senhor parou o tempo? Por que eu? Por quê? As palavras saíam entrecortadas, entre soluços e respirações pesadas. Minha mente tentava entender, mas meu espírito já sabia. Aquilo não era só sobre mim. Foi quando fechei os olhos e, de repente, tudo mudou. O ambiente da sala pareceu desaparecer. Eu não ouvi mais o tic-tac do relógio, não senti mais o chão sob mim. Era como se eu tivesse sido transportada para outro lugar. Uma luz dourada, suave, preencheu tudo ao meu redor. E uma presença, meu Deus, uma presença tão forte, tão poderosa, que minha carne não suportava. Eu tremia da cabeça aos pés. E aí eu ouvi. Dessa vez, não era só dentro da minha consciência. Era no ar, na atmosfera. Uma voz profunda, grave, mas cheia de amor. Eu te livrei, porque ainda não é a hora. Há vidas que dependem do que vou fazer através de ti. Eu chorei como nunca. Era como se aquela voz atravessasse minhas entranhas. Cada palavra era uma flecha certeira no meu espírito. E então veio a visão. Vi uma estrada escura, vi pessoas que caminhavam nela, tropeçando, feridas, perdidas, e no meio delas, eu. Mas ao meu lado havia uma luz que ia abrindo caminho, afastando a escuridão, e atrás de mim, essas pessoas começavam a enxergar, a se levantar, a sair daquele caminho de morte. Vi um relógio gigante no céu, com os ponteiros girando descontrolados, até que uma mão invisível os segurava, travando o tempo. E naquele momento, as vidas que antes estavam prestes a cair, conseguiam se firmar. Era Deus me mostrando que aquele livramento não foi só para mim. Foi porque havia um chamado, um propósito de resgate, de testemunho, de alcance. Eu voltei a mim, ainda ajoelhada com o rosto no chão da sala. O cheiro doce ainda estava lá. E o relógio da parede, antes travado em 8h15 da manhã, agora marcava 9h03. Exatamente no momento em que eu terminava a oração, a hora avançou. A presença dele era tão forte que eu mal conseguia ficar em pé. Meu corpo fraco, mas minha alma cheia. Eu entendi pela primeira vez que aquela experiência sobrenatural era só o começo. E naquele momento, dentro da minha sala, eu disse em voz alta: "Eis-me aqui, Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser." E eu sabia, minha vida nunca mais seria comum.
Depois daquela visão e da voz dele falando comigo, eu não consegui dormir naquela noite. A casa inteira parecia ainda carregada de um perfume doce, como se o sobrenatural tivesse decidido ficar ali por mais um tempo. Mas junto da paz veio também o peso de saber que eu precisava contar, que não podia calar o que tinha vivido. Na manhã seguinte acordei cedo, ainda com os olhos inchados de tanto chorar. Me ajoelhei mais uma vez e orei. Senhor, se é para falar, me dá coragem, me mostra como. Peguei o celular e liguei para a irmã Marta. Mal ela atendeu, e antes de eu dizer qualquer palavra, ela disse: Deus mandou te dizer, não temas, conta o que viste, porque vidas estão amarradas nesse livramento. Aquela frase me desmontou. No mesmo instante, senti um calor percorrer meu corpo inteiro, e as lágrimas vieram de novo. Decidi então ir até a igreja naquela tarde, no culto de oração. Mesmo com o rosto abatido e as mãos suando frio, me levantei e pedi para dar um testemunho. O pastor me olhou por alguns segundos, como se já soubesse, e autorizou. Quando subi ali no púlpito, minhas pernas tremiam, mas no momento em que peguei o microfone, a mesma presença que senti no carro e na sala de casa me envolveu. E eu comecei a contar cada detalhe, desde o homem me chamando a atenção, o estalo, o tempo parando, a voz que eu ouvi, até a visão e a revelação. O silêncio no templo era absoluto. Ninguém se mexia. Algumas senhoras começaram a chorar baixinho. Outros colocaram a mão sobre o peito, e quando contei da voz que me disse, eu te livrei, porque ainda não é a hora, a irmã Roseli, que estava sentada lá no fundo, se levantou gritando, é verdade! Deus mostrou em sonho que alguém escaparia da morte ontem de manhã, porque ele tem pressa de salvar. O ambiente da igreja se transformou. Pessoas começaram a se ajoelhar, outras clamavam, alguns jovens foram tomados pelo Espírito Santo. Era como se o próprio céu tivesse descido ali, naquele instante. Uma mulher que nunca tinha se manifestado em nada, levantou a mão, chorando, e disse, eu estava desviada há anos. E hoje, ouvindo isso, eu sei que Deus ainda fala. Eu quero voltar. Foi como se uma corrente tivesse sido quebrada. Um mover começou a se espalhar na cidade depois daquele culto. Gente me parando na rua, dizendo, eu ouvi o que Deus fez com você, ora por mim. Outros começaram a me mandar mensagens contando que estavam quase desistindo da vida, mas depois de ouvir o testemunho, sentiram vontade de viver de novo. O propósito começava a se cumprir. Aquela experiência que eu pensei ser só um susto ou só um livramento era, na verdade, uma chave. Uma porta aberta para que o nome de Deus fosse glorificado. E eu entendi. O relógio que ele travou naquele dia não travou só para mim. Travou para centenas de vidas que precisavam de mais um segundo de misericórdia. Ali eu soube. O plano era muito maior do que eu imaginava. Depois daquele culto, depois de ver com meus próprios olhos vidas se rendendo, correntes se quebrando, jovens caindo de joelhos, eu entendi, de uma vez por todas, que Deus não age à toa. O sobrenatural existe. O mundo espiritual é mais real do que essa mesa, esse chão, esse corpo que a gente carrega. E o que aconteceu comigo naquele cruzamento, naquele instante em que o tempo parou, não foi só um milagre para me livrar da morte. Foi um recado, um chamado, um sinal de que Deus ainda intervém, de que Ele, quando quer, coloca a mão na linha do tempo, trava o relógio, muda decretos, cancela sentenças e ordena, aqui não. Durante muitos anos da minha vida, eu frequentei igreja, cantei hinos, ouvi pregações, mas só naquele dia eu verdadeiramente entendi quem Deus é. Ele não é só uma história antiga que contavam para mim na infância. Não é só um nome bonito na capa da Bíblia. Ele é o Deus vivo, o dono do tempo, o Senhor dos minutos, dos segundos, da eternidade. E acredite,
Ele ainda fala, ele ainda aparece, ele ainda manda sinais. E se você está ouvindo essa história agora, não é por acaso. Não é porque você tropeçou nesse vídeo ou alguém te mandou o link. É porque o mesmo Deus que travou o tempo para me livrar está travando o tempo aí, do seu lado, te dando mais uma chance. Enquanto eu falo, eu sinto a presença dele aqui e sei que está chegando até você também. Você sabe, você está sentindo. E a pergunta que ele faz hoje é: se o relógio da sua vida parasse agora, para onde você iria? Porque naquele dia, se eu tivesse seguido, eu não voltava. Mas pela misericórdia, ele segurou o tempo. E hoje, ele quer fazer o mesmo com você. Quer travar o ciclo da dor. Quer paralisar a sentença do inferno contra a sua vida. Quer frear o relógio do sofrimento, da angústia, da solidão. Mas você precisa dizer sim. Precisa se render. Eu não sei onde você está, na sala, no quarto, no carro, no meio da rua com o fone de ouvido. Mas se você puder, feche os olhos agora e diga: Senhor, trava o tempo para mim também. Me dá mais uma chance. Me livra da morte espiritual. Me toma pela mão. Eu quero viver o teu propósito, porque eu te garanto, se ele fez comigo, ele faz com você. Ele ainda para o tempo. Ele ainda salva. Ele ainda transforma. E quando isso acontecer na sua vida, conta para alguém. Porque toda vez que a gente testemunha o que Deus fez, o céu se move de novo. Que Deus te abençoe e que o relógio da tua vida seja tocado pelas mãos do Eterno. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.